Estou agora aqui na Suíça, mais concretamente na cidade de Zurique. Estava aqui a visitar a cidade e, enfim, encontrei aqui um dos grandes reformadores da reforma protestante, Ulrich Zwingli, e veio-me à mente essa questão que hoje em dia se fala tanto da abertura à igreja ao mundo, ou naquilo que alguns apelidam como sendo a segunda reforma. Confesso que eu acho que é um falatório inútil, porque são críticas daqueles que são ateus, agnósticos ou que são anticristãos, antibíblicos e anti-cristianismo, que tentam criar essas questões para enfraquecer a própria igreja, porque partem do princípio que a igreja tem que abrir para poder ajustar o mundo através de aceitação da ordenação às mulheres no ministério pastoral, através de abertura à questão do divórcio, através de aceitar a homossexualidade, aceitar o aborto, aceitar, enfim, outras modernices como sendo trampolim ou tipo isca para atrair as pessoas para a igreja. Confesso que isso não é bem assim, até porque se nós partimos do princípio de que a igreja mais liberal, as igrejas nórdicas, nomeadamente Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega, mesmo com as aberturas que fizeram, não conseguiram atrair mais as pessoas para a igreja. Dou um exemplo, na Suécia, por exemplo, as mulheres já de algum tempo podem ser bispas, podem ser pastores, porque o Estado obriga isso, a homossexualidade é aceite, o comunismo bíblico é uma coisa prática recorrente e também a questões de homossexualidade, questões do aborto, quer dizer, tudo aquilo que nós falamos hoje, daquilo que a esquerda apelida como grandes avanços civilizacionais, a igreja sueca aceitou isto tudo, mas mesmo assim, só 2% das pessoas que vão à igreja. Ou seja, apesar desta abertura, é só uma ínfima parte que vai à igreja, que estão comprometidos com a igreja. E até as igrejas estão esvaziadas, não estão lá pessoas. Pronto, isto para dizer que da mesma forma, nós podemos ter esse exemplo da Suécia como bitona. As pessoas que dizem que a igreja tem que abrir para ajustar o mundo, essas pessoas são pessoas que querem enfraquecer a igreja, porque mesmo que a igreja abrisse, mesmo assim não vai atrair pessoas para dentro dela. Aliás, é o que nós vemos aqui na Europa no geral. As igrejas estão abertas, mesmo assim com essas tendências, essas modernidades, mesmo assim tem poucos fiéis. E mais, a igreja não tem que abrir para ajustar o mundo. O mundo é que tem que ajustar os valores da igreja. Se o mundo não ajustar os valores da igreja, nem a igreja que tem que ajustar. A igreja não tem que preocupar em trair muita gente no seio dela. A igreja tem que preocupar com a santidade, com a vida devotada, com o compromisso, com a evangelização e pregar a sã doutrina. Isto sim a igreja tem que preocupar. Agora do resto, dizer que a igreja tem que, enfim, fazer aquilo, fazer essas modernices, desviar dos seus princípios fundacionais, isso é errado. A reforma já foi feita. E aliás, como estou a ver aqui, um dos grandes reformadores, Ulrich Zwingli, como também João Calvino, menos Simon Martinho Lutero. Mas é curioso notar que aqui na Suíça, nessas ideias de modernidades que têm aberto mais o mundo, ou de tentar abrir mais as modernidades, a igreja está a perder foco. Aliás, nós vemos isso de forma clara. Aqui a família, por exemplo, o casamento, aqueles que vivem matrimonialmente são penalizados de carga fiscal. Fica melhor ser solteiro do que ser casado. Da mesma forma, ter filhos aqui, a pessoa paga mais fatura a nível do imposto, ou seja, há um desincentivo para as pessoas terem filho, para procriarem, para casarem. E muitos suíços tentam viver só, enfim, uma vida descompromissada. E isso tudo tem reflexo no seio da igreja. Ora, são esses conjuntos de liberalismo que estão a ser enfatizadas aqui na Europa, e nomeadamente nos países ditos protestantes, como é o caso da Suíça, que a igreja não está a crescer, a igreja está a estagnar. Mas além de estar estagnada, está, enfim, a perder ainda mais membros por causa dessas falácias tautológicas que nós temos estado a assistir. Por isso, em suma, dizendo que a reforma já foi feita. Agora, é claro que a igreja tem que fazer algumas adaptações. E essas adaptações passam por, acima de tudo, ter mais compromisso com o Evangelho, ter uma vida mais libertada, mais santificada e mais próxima da igreja e evangelizar mais. Isto sim, a igreja tem que continuar a evoluir nesse sentido, mas não é no sentido contrário da igreja, enfim, ajustar o mundo. O mundo é que tem que ajustar a igreja. Por isso aqui fiz este vídeo improvisado para chamar a atenção a este pormenor, tendo em conta que estou numa cidade bonita, que é um dos berços da própria reforma protestante, a Suíça, nomeadamente Zurique, e também com João Calvino em Genebra.
mas também temos outros, Martinho Lutero, Mary Simons, e todos aqui. A Igreja tem que fundar nos princípios e valores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nos ensinos do Evangelho, sobretudo nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, nos apóstolos e nos pais da Igreja e de todos os homens e mulheres heróis da fé que lutaram ao longo da história para, enfim, passar esses valores. Isto sim nós temos que lutar, mas não é para estar ali nesses modernidades, nessas aberturas, nesses falatórios inúteis que não têm qualquer tipo de finalidade, que visam o único objetivamente enfraquecer a Igreja. Aliás, que são ideias do próprio diabo para enfraquecer a Igreja. Porque quanto mais a Igreja abre o mundo, mais se enfraqueceu, mais se autodestruiu. Ao passo que quando volta para Deus, volta para a santidade, volta para o compromisso, volta para a evangelização, ganha mais almas e torna mais forte para fazer face aos enormes desafios do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a podermos interiorizar esses valores para o bem-estar da nossa saúde espiritual, mas acima de tudo pela Igreja e pelo mundo. Obrigado.